Olá, a paz do Senhor. A nossa entrevista hoje é com a irmã Lúcia Tavares. Ela veio do Amapá para contar como é o trabalho dela na região com os índios, com os ribeirinhos e também como a igreja é forte na área de missões. A paz do Senhor, irmã Lúcia. Tudo bem com a senhora? A paz do Senhor, irmã Gilda. Tudo bem, graças a Deus. Estou bem feliz com a senhora aqui, hein? Do norte do Brasil, direto para o Mulher Cristã. Muito obrigada. Também estou feliz por estar aqui com vocês e estar participando aqui dessa entrevista para falar algo da obra de Deus ali do norte do Brasil, do Amapá. Pois é, muito importante, né? Como que é ali a região que você mora, né? Assim, em Santana. Eu sei que a igreja tem uma área boa na área da educação, vocês primam pela educação em Santana, porque eu já fiz várias matérias sobre a área da educação lá, mas também eu queria saber do trabalho com missões na região de Ribeirinhas, os índios. Fala um pouquinho aí pra gente. Meu esposo é o pastor Lucifrantos Tavares, ali na Assembleia de Deus em Santana, que fica a uns 17 quilômetros da capital, Macapá. E como você já falou, a nossa igreja, o foco maior da nossa igreja é missões. Mas nós trabalhamos também muito com o social, com a educação. Nós temos, sim, trabalho grandes nos ribeirinhos, trabalhos muito carentes e também com os indígenas. Temos algumas aldeias que temos trabalho, tem aldeias que são totalmente 100% os índios crentes da Assembleia de Deus, onde o pastor da igreja é índio, indígena. Então é um trabalho muito forte. A nossa igreja foca muito em missões. Nós temos vários missionários, até mesmo fora do país. A nossa igreja sustenta. Temos a Secretaria de Missões tanto a nível de convenção como a nível de igreja local. Qual é a maior dificuldade, irmã Lúcia, do trabalho de missões, assim, que você vê hoje no Brasil? Olha, a maior dificuldade é que a gente vê que muitos pastores, muitas igrejas, eles esperam assim ter condição para fazer a obra missionária. E eu não vejo assim, a nossa igreja não vê assim. À medida que você se dispõe a fazer a obra, Deus vai abrindo as portas, o recurso vai aparecendo. E assim a gente tem feito, tem trabalhado, Deus tem aprovado e tem sido uma bênção. Por exemplo, qual a estratégia que vocês usam para trabalhar com os ribeirinhos? Nós temos os pastores, né? No caso, as áreas ribeirinhas são bem carentes. Elas não têm como manter um obreiro, um pastor, um missionário. Então, cada igreja, as igrejas de melhores condições no estado, elas adotam um pastor missionário que vai para o campo. Então, o pastor vai para lá despreocupado, mesmo sabendo que a igreja não tem condição de sustentá-lo, porque vai ter uma igreja dando suporte financeiro para ele. E na área indígena, como é que funciona? Na área indígena é assim também. Um pastor é adotado? Um pastor é adotado. Tem algumas aldeias que já dão para se manter, né? Então, à medida que a aldeia vai tendo condição de se manter, aí a gente já tira aquele apoio, aquele suporte, já repassa para outra. Porque nós temos ainda algumas aldeias a ser alcançadas. Ainda assim, já fazem a tradução dessas aldeias. A Bíblia é traduzida para a língua dos índios? Sim. Inclusive, eu não estou bem informada agora, mas foi uma equipe, eu acho que foi, não sei se foi dos Estados Unidos, juntamente com os brasileiros, que foram traduzir, foram lá mesmo, foram até o Oiapoque, a igreja do Oiapoque deu apoio e eles foram até a aldeia fazer a tradução. Passaram 15 dias lá fazendo esse trabalho. E assim, a igreja está sempre em movimento, sempre trabalhando nessa questão dos ribeirinhos, por exemplo, tem sempre os navios, né, os barcos, né, que fazem esse evangelismo. Todo mês nós temos o culto missionário, onde os missionários vêm
e recebe seu salário, leva uma cesta básica. Agora mesmo nós estamos nos preparando para o Natal Missionário. Todo ano nós fazemos o Natal Missionário, onde o missionário vem com a família e cada igreja tem um missionário adotado também. No caso, lá na nossa igreja nós temos vários. Aí é cada setor, que é a igreja dividida em 19 setores. Cada setor adota um missionário. Aí ali a gente já sabe quantos tem na família, número que calça, roupa, camisa, já sabe tudo que é para quando eles chegam, eles recebem o presente de Natal e a cesta natalina. Além do ribeirinho, além dos indígenas, vocês também têm em outros países a missão ou não? Temos sim. Eu não sei decorar agora, mas nós temos China, nós temos Bolívia, nós temos Argentina, nós temos nos Estados Unidos mesmo, temos Suriname, Cayena. Que ali nas Vienas também, todo esse campo missionário, a igreja de Santana sustenta. Glória a Deus. A convenção, né? A convenção do Amapá. Isso. É bem sólida a secretaria, né? É bem sólida. Desses projetos todos, né? O projeto assim, que a senhora, qual é a atividade que a senhora exerce na igreja, na sua igreja local? Na minha igreja local, eu sou presidente do Círculo de Oração. Temos uma faixa de quase 2.000 irmãs do Círculo de Oração. E também sou presidente da UNEMADAP, o órgão das esposas de pastores da convenção. Essas 2.000 está ligada só à Assembleia de Deus Santana. E do estado todo? A senhora sabe mais ou menos? Não sei, mas são muitas. São muitas. E qual assim a atividade que a senhora se destaca mais assim? Olha, eu gosto muito de fazer o social. A gente faz muito social e também nós temos, envolvendo o social, nós temos uma casa intitulada Casa Amanhecer, em São Paulo. Essa casa, ela recebe todo o povo que está com problemas de câncer. Porque no nosso estado a saúde é bem precária e quanto a essa patologia, o câncer, nós não temos lá como tratar. Então a nossa igreja, nós já temos duas, a Casa Amanhecer 1 e a 2, em São Paulo. A nossa assistente social mora lá em São Paulo, que dá todo o suporte para as pessoas que estão com esse tratamento e graças a Deus temos tido bons resultados. Já tivemos algumas perdas, sim, mas temos bons resultados. É uma casa em São Paulo. Em São Paulo. Mas é a cidade de Santana que mantém essa casa em São Paulo. Isso. Então o atendimento, por exemplo, são os filhos da cidade de Santana que vão para lá? Ou é todo o estado? É todo o estado. Já aconteceu de gente também fora do estado. Fora do estado. Não é tão abrangente assim devido à condição, né? Mas, até mesmo porque vive sempre lotado. Nós temos uma faixa de uns 15 quartos. Né? A outra ainda está em construção, mas eu acredito que nós já temos uns 8 quartos prontos. E a nossa assistente social, ela tem um bom entrosamento e dos melhores hospitais e o trabalho tem sido feito, muito trabalho sim, mas com muito amor e resultados positivos. É uma área social também bem ativa da igreja. Bem ativa. Junto à convenção. Isso, junto à convenção. Não, essa área aí que estou te falando, ela é só a Assembleia de Deus Santana. A Assembleia de Deus Santana. Que não deixa de ser ligado porque ele é o presidente da convenção, né? Pastor Luiz França. Isso. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos no instante. E você também me aguarda só um minuto que eu volto no instante. Como evangelizar pessoas de outras religiões? Como aconselhar biblicamente sobre depressão ou drogas? A Bíblia do Pescador oferece estas e muitas outras respostas para quem pratica o evangelismo pessoal. Uma obra completa que aborda de forma acessível conceitos fundamentais que tornam simples e claro o discipulado, o aconselhamento e a evangelização. Todo pescador precisa de uma boa rede. O pescador de homens também. Então, vamos lançar a rede?
Bíblia do Pescador, um produto com a qualidade CPAD. Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo. Um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado. Historicamente preciso. Teologicamente consistente. Pentecostes. Essa história é a nossa história. De Robert Menzies. Peça já o seu. De volta com o programa Mulher Cristã, a nossa entrevistada hoje é Lúcia Tavares, do Amapá. Irmã Lúcia, a senhora disse que mantém, né, essa casa onde abriga as pessoas portadoras do câncer. E hoje o câncer virou a doença do século, né? Nós estamos aí com pessoas na família, amigos, muita gente acometida dessa doença. Como que surgiu a ideia de vocês terem essa casa para abrigar pessoas com câncer em São Paulo? Olha, nós temos uma jovem da nossa igreja, a jovem Narciane, uma jovem muito querida, muito dinâmica, faz parte da diretoria da nossa mocidade, e nós fomos surpreendidos com a notícia de que ela estava com um câncer. E foi para o hospital, foi procurar os tratamentos lá na nossa cidade, na capital, mas um tratamento muito carente e o médico só deu 6 meses de vida para ela. E ela disse que ia procurar um tratamento mais digno, se fosse para morrer, mas que ia morrer com dignidade. E ela foi para São Paulo. Foi para São Paulo, alugou um apartamento e a nossa assistente social da igreja acompanhou. E lá Deus abriu as portas, elas conseguiram o hospital para fazer o tratamento. Foi aquela agonia delas, porque elas teve que fazer todos os exames novamente, mas foram em frente. E aí, quando elas já estavam lá, eu estava na igreja, no culto, e meu telefone insistindo, ligando. Aí eu vi que estava insistindo, eu saí para atender. Quando eu atendi, a pessoa falou: aqui é uma mãe desesperada, que está com uma filha com câncer e já está diagnosticada para morrer e eu gostaria da sua ajuda. Aí eu disse: você me dá um tempo para eu terminar, eu vou falar com meu esposo. E assim eu fiz, falei com o pastor, aí nós já contactamos com a assistente social em São Paulo e já foi feito todo o trâmite de hospital, TFD, para mandá-la para São Paulo, e assim ela foi e nós já fomos correr atrás de alugarmos uma casa maior. E assim foi alugada a primeira casa, Amanhecer, porque já temos 2, e daí para frente não parou mais, sempre indo, mandando gente para lá, e nós já tivemos algumas perdas, mas muitos resultados positivos. Nós estamos hoje com as 2 casas lotadas, e o Senhor tem aberto portas. Nós temos tido também apoio dos irmãos em São Paulo, com doações de cama, geladeira, freezer. Foi assim, uma coisa que nasceu assim mesmo de Deus, porque o povo de São Paulo, os nossos irmãos, né, viram e foram dando a mão, foram ajudando, e hoje está lá. E graças a Deus, assim, nós temos podido apoiar os nossos irmãos que estão, e pessoas não evangélicas mesmo, têm ido para lá, têm até aceitado Jesus, e tem sido uma bênção. É uma maneira de nós também fazermos missões. E, por exemplo, essa jovem, ela veio a falecer? Não, a Narciane, ela foi operada em São Paulo e hoje ela já fazem uns 4 anos que isso aconteceu. Ela volta, assim, de 6 em 6 meses, ela volta a São Paulo para fazer exames, ver como é que está. Mas graças a Deus ela está bem disposta, ativa na igreja, é um testemunho vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã, um testemunho durante a caminhada, durante o ministério da sua vida que tenha marcado o seu ministério, um trabalho junto com as irmãs. O meu esposo, ele conta muito com a ala feminina, porque o nosso lema lá
não pergunte se somos capazes. Dê-nos a missão do nosso círculo de oração, da ala feminina. Qual é o lema? Não pergunte se somos capazes. Dê-nos a missão. Nossa, que chique. E aí eu digo para ela, missão dada... Isso é top. Missão dada, missão cumprida. Muito bonita. E as irmãs são guerreiras. Não tem missão que a gente não consiga, não execute. A gente põe a mão no arado, dá as mãos, se junta e a gente faz. Com a ajuda de Deus, a coisa acontece. Então, quando tem um desafio, tem algo assim que parece assim difícil, dá para as mulheres, porque vai acontecer. Se der para os homens, mas se for as mulheres, a coisa acontece. Eu me lembro de um trabalho, uma convenção que eu fui cobrir, né? Nós fomos fazer o trabalho jornalístico e durante a convenção o seu esposo adoeceu. Em São Paulo. Como é que foi esse momento? Porque nós ficamos estarrecidos. Foi muito difícil mesmo. Ele foi diagnosticado com falência dos órgãos. Porque ele teve uma febre à noite, né? Aí pela manhã ele desceu, ia ter a votação para presidente. Aí ele teve uma queda de pressão, ele estava assim conversando com os pastores, aí ele veio para o meu lado, já sentando numa cadeira, já desmaiando. Aí o nosso vice-presidente dele estava ao lado, eu disse, vamos levá-lo para o médico agora. E nós levamos ele para a Unimed, aí os médicos já foram socorrendo, já foram dizendo que iam levá-lo para UTI. Eu disse, mas por que UTI? Aí o médico chamou o pastor, não quis falar comigo, porque ele viu que eu estava muito abalada, né? E disse que a pressão dele, ele teria que ser reanimado, porque ele já estava com falência dos órgãos. Aí foi internado na UTI, e eu fiquei do lado de fora sem poder entrar, chorando, né? Aí foi aquela agonia, todo mundo deu suporte. Eu devo uma gratidão muito grande para a nossa irmã Wanda, pastor José Wellington. Ela me deu todo o apoio. Para você ver, ela colocou o motorista dela à minha disposição. Nos dias que eu passei em São Paulo, ela me deu um telefone de São Paulo para eu não fazer interurbano. Me colocou em outro hotel mais perto do hospital, me deu todo o apoio. Era o pastor José Wellington, essa gratidão eu tenho com eles. E o meu esposo teve um tratamento VIP no hospital. Eu sei que foi a mão de Deus, né? E graças a Deus hoje ele está bem, saiu da zona de risco lá no hospital, e o médico nos aconselhou para ficarmos mais uns 3 ou 4 dias em observação no hotel para depois viajarmos. Mas foi assim, o socorro de Deus. Eu recebia telefonema de toda a parte do Brasil e até fora do Brasil, perguntando como ele estava e que a igreja estava orando. Então Deus ouviu as orações, foi uma vitória do povo de Deus. Foi um susto, né? Foi um susto muito grande. Eu me lembro porque nós estávamos num evento, de repente veio a notícia que ele tinha sido internado e foi aquele corre-corre, todo mundo orando. Irmã, nós já estamos chegando, finalizando o nosso programa, mas eu queria, a senhora disse que o lema do círculo de oração é missão dada, como é mesmo? Missão dada, missão cumprida. Missão cumprida. Como são irmãs guerreiras e lá do Amapá, eu gostaria que, é uma honra ter tido o Amapá no programa Mulher Cristã, que a senhora deixasse essa mensagem para todas as mulheres do mundo inteiro que nos assiste. Missão dada, missão cumprida. Gostei desse lema. Missão dada, missão cumprida. É isso aí, minhas amadas do Brasil, da Assembleia de Deus ou de qualquer uma outra igreja. É a missão dada, a missão cumprida é aquilo que a gente vê que tem dificuldade, sim. Mas a gente não vai, o nosso foco não é na dificuldade. O nosso foco é no realizar, é na solução. A gente não foca o problema, a gente foca a solução. E com a ajuda de Deus, a gente une forças e a coisa acontece. Então, amadas, é isso. Não tem nada impossível para quem quer realizar, né? Então, vamos lá, vamos fazer a obra. Esse lema a gente usa não só na obra, como em qualquer outra área, até mesmo na nossa casa, com a nossa família. A gente trabalha isso com as irmãs. E por que não darmos aqui a dica para as irmãs, né? Que eu acredito que
Eu já passei em várias igrejas com meu esposo. E aonde a gente chega, o departamento feminino se destaca. Não é porque eu estou na frente, não. É porque as mulheres são assim mesmo. Acho que isso é de Deus, é nato delas. Então, missão dada, missão cumprida. Muito obrigada. Irmã Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe e que a senhora venha mais vezes ao programa Mulher Cristã. A tua presença muito enriqueceu, com certeza edificou mesmo. É muita força dessas mulheres. Leve o abraço do programa Mulher Cristã para essas 2.000 mulheres que estão lá, unidas com certeza, orando por todos nós. Deus abençoe. Obrigada, Deus te abençoe também. E você que sempre me faz companhia, que está comigo, Deus abençoe grandemente. Eu volto num próximo programa.